Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e toda quarta-feira, como vocês já sabem, tem programa novo tanto em nosso canal no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Por favor, inscreva-se em nossos canais. Acione o sininho aí no YouTube para receber os avisos de novidade e, por favor, de novo, curta os episódios. E na semana passada tivemos um programa para lá de especial. Recebemos o Rafael do canal Mesa Girante aqui no YouTube para uma conversa sobre dicas de como analisar uma mensagem mediúnica. O papo foi ótimo e rendeu 14 dicas que estão elencadas na descrição do episódio para facilitar a sua navegação. É clicar no tempo da dica e ir direto para o trecho escolhido lá da nossa conversa. É muito fácil. O ouvinte Flávio Menezes deixou um comentário lá no YouTube em que diz: ótimo programa com o Rafael, parabéns. Valeu, Flávio. E realmente o Rafael foi preciso em suas considerações a partir da doutrina espírita. Opinião, inclusive, compartilhada aqui pelo Luiz Eduardo, que também curtiu a conversa e se disse fã do canal Mesa Girante. Muito bom, Luiz. Já a nossa colega Silmara Lauar disse que também gostou bastante do episódio, falou que as dicas eram muito boas e o assunto pertinente. Ela só pediu para registrar aqui que ela entrou no espiritismo após ler um romance mediúnico. Então vejam que o romance mediúnico pode não ser apenas uma leitura edificante, mas também pode instigar a conhecer mais profundamente a doutrina espírita, e isso é muito bom. Valeu, Silmara. Bem, no final deste programa, eu vou destacar algumas mensagens que recebemos pelo penúltimo programa, penúltimo episódio, aquele que tratamos da simplicidade e da vida simples. Vai ser legal e também nós vamos conseguir colocar em ordem aqui a correspondência. Está tudo acumulado. E no programa de hoje, nós vamos discutir mais um assunto palpitante. Se eu sou contra a guerra, por que eu vivo em conflito com outras pessoas? Ótima questão para discutirmos a seguir, não? Então, no próximo bloco. Muito bem. Então, a questão aqui é a seguinte. Normalmente, nós somos contra a guerra, nós somos contra a violência, ficamos assim horrorizados com essas cenas que acontecem, seja lá na guerra, nesses momentos de guerra, de conflitos que ocorrem pelo mundo, seja essas situações de violência que nós vemos aí, infelizmente, todo dia. Vimos aí recentemente um caso muito triste que aconteceu lá na Amazônia. Então, tudo isso nos provoca, nos causa uma indignação. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, que nós somos contra a guerra, somos a favor da paz, a paz universal e tal. Ao mesmo tempo, nós criamos pequenos conflitos, pequenas guerras em nossos relacionamentos. Vamos criar aí uma guerra em casa, vamos criar um conflito com o nosso vizinho, vamos brigar com alguém que nosso ambiente de trabalho ou no nosso convívio social, enfim. Em certos momentos nós vamos para uma discussão, vamos para um conflito, vamos para uma briga, vamos para uma guerra em nosso dia a dia. Que coisa estranha, né? Se nós somos a favor da paz, se nós somos a favor de um ambiente mais harmônico, tranquilo, por que cargas d'água nós então vamos por esse caminho belicoso, né, de guerra, de conflito com o nosso próximo? E veja, eu estou aqui comentando com você que está nos ouvindo, que é uma pessoa de bom senso, ok? Obviamente, há casos patológicos em que a pessoa fala, não, se Jesus tivesse a possibilidade, comprava uma arma. Esse tipo de discussão, esse tipo de pensamento não faz parte aqui do nosso projeto, desse nosso episódio. Não, nós vamos falar com pessoas que têm bom senso, que são pessoas sensatas, que sabem, entendem a importância da paz, entendem que Jesus veio aqui com uma proposta de amor ao próximo. E, aliás, essa ideia do amor ao próximo pode ser uma das questões que nos levam muito para essa situação desafiadora de pensarmos na paz, mas, ao mesmo tempo, sermos pessoas que causam ou se inserem ou se envolvem em conflitos. Pode parecer uma coisa muito louca, mas esse é o ponto. Faltaria aí para nós uma ideia de amor fraterno, um amor fraternal, um amor
que nós vamos olhar para um próximo e entender que, puxa, é filho de Deus também. Eu tenho que ter uma relação melhor com esse ser, inclusive aquele ser que nos coloca em situações muito difíceis, muito complicadas às vezes, nos tira um pouco do sério. Mas, assim, é uma questão muito difícil para nós. Eu tenho que fazer aqui esse parêntese, porque todos nós, muitas vezes, esquecemos disso. Esquecemos que temos aí esse momento de amor fraternal. E essa questão do esquecimento do amor fraternal não é só algo que, para nós que estamos aqui encarnados, é uma coisa comum, inclusive para o plano espiritual. Há uma passagem muito curiosa no livro Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 3, O Sublime Visitante. Esse é o título do livro, que vocês sabem, o espírito que narra é o André Luiz e a psicografia é de Chico Xavier. Bem, nesse capítulo, André Luiz faz parte de um grupo que vai descer à Terra numa missão, e André Luiz está acompanhando, com uma espécie de um estagiário, vendo toda aquela movimentação. E antes deles irem para a Terra, para as missões que foram designadas a cada um deles, nesse pequeno grupo, eles participam de uma palestra para receber orientações de um ser, de uma entidade muito evoluída, que é o Asclépios. E o Asclépios, ele ali depois da palestra, ele responde algumas indagações daqueles espíritos que estavam indo em missão. E, curiosamente, o Asclépio ele vai respondendo sempre uma questão por meio de versículos do Novo Testamento. Então, a pessoa faz lá uma pergunta e ele respondia já de forma automática uma questão do Novo Testamento como uma resposta. E um desses espíritos, a irmã Luciana, ela perguntou, esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definida de socorro. Podereis fornecer-me, porventura, a orientação de que necessito? Então, veja, ela está indo para a crosta terrestre, aqui onde nós estamos encarnados, para um trabalho de missão, de socorro. E ela pergunta, então, para o Asclépios, qual é a orientação que ele dá para esse trabalho que ela está fazendo? Uma dica para ela, desempenhar bem essa função. E o André Luiz narra que o espírito lá de luz, o Asclépios, respondeu citando o versículo 9 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Olha só, quanto ao amor fraternal, diz aqui Paulo na carta aos Tessalonicenses, quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, esse versículo é a resposta de Asclépios para a Luciana, que se mostrou confundida com aquela conversa, e o Asclépios, então, comentou, o Evangelho aplicado ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Então, veja, naquela situação mais difícil, a primeira coisa que nós vamos esquecer, o que é? É o amor fraternal. Então, ele estava falando o seguinte, já que você está vindo aqui em missão de socorro, está indo para a Terra em missão de socorro, a situação vai ser difícil, você vai ter muitas dificuldades. Então, não esquece disso. Não esquece do amor fraternal, né? Porque perder de vista essa ideia do amor fraternal era muito fácil. Não devemos nos esquecer disso naqueles momentos mais desafiadores em nossas relações pessoais. E vejam, ele fala aqui que Deus já nos ensinou e tudo mais, nós temos essa dica, e Jesus já falava isso para nós lá no Sermão da Montanha. Ele já dava esse conceito, ele reforçava esse conceito lá no Evangelho diversas vezes, e no Sermão da Montanha, com muita propriedade, ele nos ensinava: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim, vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva cair sobre justos e injustos. Ou seja, Deus não discrimina, está todo mundo junto e misturado, e para ele todos são filhos dele. Né? Uns podem estar um pouquinho mais avançados, outros um pouquinho menos, mas todos nós estamos aqui nessa mesma situação, e Deus está junto de nós, de cada um de nós. E aqui vem agora, na sequência, que Jesus fala, uma questão importante para nós. Pois se vocês amam somente aqueles que os amam, se vocês amam somente aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Porque
Quando a gente fala de amor fraternal, a primeira coisa que a gente pensa é, eu tenho amor fraternal pelas pessoas que eu gosto, pelos meus familiares que eu gosto, pelas pessoas que eu gosto em geral, o amor fraternal flui que é uma maravilha, uma beleza. Mas aí o que Jesus está falando? Mas aí não tem nenhuma coisa extraordinária. O que você precisa é se colocar à prova. Por isso que ele fala, ame os seus inimigos. E aí você já está fazendo uma coisa mais difícil. Já está indo para um outro nível de compreensão disso, dessa questão. E você está fugindo daquela ideia de amar somente aqueles que os amam ou que você gosta. Você tem que fugir, sair daquela zona de conforto. Então, isso aqui é importante e muitas vezes nós esquecemos desse pequeno detalhe que nós devemos olhar qualquer um, inclusive aquelas pessoas que nos colocam numa situação difícil. Essa ideia aqui é muito poderosa e Jesus menciona várias vezes ao longo do Evangelho. No Evangelho de João, no discurso de despedida aos discípulos, Jesus pede por 3 vezes para que eles amassem uns aos outros. 3 vezes. Olha, gente, quando aparece uma vez no Evangelho, é uma coisa importante, é um ensinamento importante. Quando esse mesmo ensinamento aparece 2 vezes, é muito importante. Acende o sinal amarelo. Agora, quando aparece 3 vezes, como essa passagem aqui que eu vou mencionar no Evangelho de João, parem tudo, prestem atenção, porque é muito importante. Então, Jesus fala lá no capítulo 13, em João, versículo 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. E ao longo desse discurso, que é o discurso de despedida de Jesus para os discípulos, lá no Evangelho de João, ele ainda vai falar mais 2 vezes essa questão de amar uns aos outros. Então, eu acho que agora ficou bem evidente de manter o nosso amor fraternal. Mas como conseguir conviver melhor com os outros? Tem alguma técnica? Principalmente aquele outro que nos tira do sério. E nós vamos então ver alguma dessas dicas no próximo bloco. Então, a má notícia, infelizmente eu sou obrigado a dar má notícia, eu tenho que falar aqui a verdade para vocês, é que nós não temos uma solução simples para tentar resolver essa situação aqui, e temos um amor fraternal, principalmente com aquelas pessoas que nos tiram um pouco do sério. Mas a boa notícia é que vários autores já pensaram nesse assunto. Um deles é o espírito Lancelin, que, pela psicografia do José Nunes Maia, escreveu um texto com um sugestivo título. Prestem atenção no título. Como viver com os outros. Como viver com os outros. Está no livro Cirurgia Moral, no capítulo 9. Diz lá o Lancelin: conviver com os outros é realmente uma grande ciência. É a ciência da vida. Fomos feitos para viver em sociedade. Se recusarmos, atrofiamo-nos. Bem, então, é aquela ideia que muitos de nós temos, né? Que quero viver em uma ilha sozinho, no meio do mato, longe de todo mundo que me causa problema. Isso não vai dar muito certo, né? Porque precisamos conviver com o outro se queremos ser pessoas melhores. E Lancelin vai explicar para nós o motivo de termos que conviver com outras pessoas. Ele diz o seguinte, que a ciência mais difícil que até hoje encontramos foi a de viver em conjunto. E o mais interessante é que nós precisamos desse intercâmbio para viver. A lei, diz aqui Lancelin, nos condicionou a essas necessidades biológicas e espirituais. E essa lei que ele está falando é a lei divina, né? A própria vida perde o sentido se nos isolarmos das criaturas. Elas têm algo que não possuímos e nós doamos a elas certos estímulos que a natureza lhes negou. É uma maravilha isso, né? Essas criaturas têm algo que nós não possuímos, inclusive aquelas que nós temos uma certa dificuldade. E nós vamos doar a elas certos estímulos que a natureza lhes negou. É um ensinando o outro, um ajudando, mesmo que inconscientemente, também ajudando o outro. Ou seja, é nessa troca de experiências que aprendemos ou ensinamos. Também na convivência pouco fraterna, há oportunidades de aprendermos algo. De repente, reavaliar um comportamento que pode ter irritado alguém, procurar entender o outro, mudar uma postura. Isso é importante. E principalmente, gente,
Eu não quero desestabilizar ninguém aqui, mas vamos imaginar que você está na cadeira do dentista, ele está cuidando do seu canal. Eu falei, eu não quero aqui desestabilizar, baixar o padrão vibratório de ninguém, mas a imagem é boa, apesar de ser meio chocante. Quando o dentista vai lá e de repente mexe naquele nervinho que está inflamado, você dá um pulo na cadeira. Tem pessoas que têm esse dom de nos tirar do sério, né? Mexe naquele pontinho e a gente fica completamente transtornado. E aí é uma oportunidade para nós, para entender por que aquela pessoa faz que bate em mim e me causa esse transtorno. O que está acontecendo dentro de mim? Por que eu reajo daquela maneira? Olha só como nós temos aí uma possibilidade de entender por que eu resolvo, então, ir para a briga, para a guerra, a partir de alguma coisa que aconteceu, de alguma frase, de alguma fala dessa pessoa que me desestabilizou. Por que isso aconteceu? Por que mexeu isso tanto comigo? É um bom indicador para nós, de repente, termos aí um controle maior sobre as nossas atitudes. Por isso que Lancelin diz, para aprender a viver bem com os outros, necessário se faz que eduquemos em todos os sentidos, que nos aprimoremos em todas as virtudes. Sem esse trabalho interior, será difícil alcançar a paz imperturbável no reino do coração. Diz aqui Lancelin. Então, gente, não precisamos nem fazer muito esforço, muita sinapse aqui, né? A chave é a reforma interior, a transformação moral. Então, assim, nós vamos poder ter maior controle sobre aqueles sentimentos negativos, como a raiva e o ódio, por exemplo, que ao entrarmos nessa sintonia, nessa vibração baixa, qual a chance de nós termos um conflito com o nosso próximo, entrar lá numa guerra, numa briga, numa discussão enorme? E aí o amor fraternal vai para as cucuias. E não é isso que nós queremos, certo? Nós queremos que tenhamos sempre esse autocontrole e exercitar esse amor fraternal com todos, com todos. Mas para isso nós temos que começar a entender o que nos provoca, o que nos desestabiliza e que vamos então para um conflito desnecessário. Então, é esse o ponto aqui para nós que o Lancelin está nos colocando. É fácil isso, gente? Não é fácil. Claro que não. Muitas vezes nós vamos falhar, mas nós temos que começar a ter esse comportamento de vigiar essas ações nossas, entender o que está acontecendo internamente, por que eu tenho essas reações. É um esforço nosso. Se nós queremos, assim, não só acreditar na tal da paz universal, mas também sermos ferramentas, instrumentos da paz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E agora nós vamos para André Luiz, que tem um texto chamado Você e os Outros, que está publicado no livro O Espírito da Verdade, que teve a psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira. E o autor espiritual do livro Nosso Lar, ele dá algumas dicas para nós interessantes, mas de relacionamento. Nós vamos entender aqui o que é isso, assim, para nós quebrarmos certas resistências, para nós termos assim um jeito mais fraterno na convivência com o nosso próximo. Então ele fala o seguinte: vamos criar amizade sem interesse e também sem pensar no que vamos ganhar com isso. Então, olha só, tudo isso é para quebrar aquela primeira impressão. Esse sujeito é antipático, esse sujeito deve ser terrível. Quando você mostra um lado mais fraterno, essa primeira imagem ela desmancha, e aí a convivência pode ser melhor trabalhada, você rompe certas barreiras, como ele diz aqui. Está muito ligado com um ensino que Jesus nos dá, que ele fala o seguinte: olha, vamos granjear amigos. Eu gosto dessa palavra mais antiga, não é muito utilizada, né? Vamos fazer amigos. Isso eu acho que é importante. Se você sabe que nós temos que conviver um com o outro, temos essa ideia do amor fraternal, então, obviamente, você não pode ficar se fechando. Eu não quero contato com ninguém. Vou amarrar minha cara aqui, vou grunhir alguma coisa para que ninguém chegue perto de mim. Aí você cria barreiras, obstáculos, e a gente não está aqui para isso. Temos que ter um envolvimento, criar pontes com o nosso próximo. Isso ajuda, isso quebra essas questões de negatividade que muitas vezes podem acontecer simplesmente porque ficou aquela impressão negativa. E aí você vai para um conflito, vai para uma briga por causa dessa situação. Então, lá no texto Você e os Outros, o André Luiz finaliza dizendo o seguinte: olha, isso aqui é importante, o Lancelin já falava isso antes, né?
Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Ninguém pode fugir à convivência da humanidade. Saiba, pois, viver com todos para que o orgulho, olha aqui, orgulho não lhe solape, ou seja, não lhe derrube o equilíbrio. Então, ó, aqui, o orgulho. O que é o orgulho, gente? É a reforma interior que nós temos que fazer para controlar aquilo. Se a gente está com orgulho, o orgulho vai ser o motivador para uma briga. Como assim essa pessoa está falando dessa forma comigo? Como assim? Quem ela pensa que é? É o orgulho falando. Então a gente precisa entender essa questão e trabalhar isso. Então, saiba, pois, viver com todos para que o orgulho não lhe derrube o equilíbrio. Cause o quê? Um conflito, uma discussão, uma briga. E a felicidade, diz aqui André Luiz, que você fizer para os outros, será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. Eu vou até repetir esse final aqui, essa frase final de André Luiz. A felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. E só vamos conseguir isso, né? Acho que já ficou claro também para vocês aqui que estão nos acompanhando, se exercitarmos o amor fraterno, aquele amor de amizade pelos outros. Por fim, eu acho que, às vezes, eu entendo que é complicado. Nós temos ainda uma dificuldade em exercitar esse amor fraternal, muito especificamente, de repente, com algumas pessoas que nós temos diferenças. Por isso eu vou encerrar aqui esse nosso programa, mencionando alguns trechos de uma poesia do Braulio Bessa. O nome da poesia é Diversidade, que eu acho que pode aqui nos dar, por essa poesia aqui desse poeta cearense, de repente uma dica fundamental, porque se tudo der errado, tudo isso que nós conversamos, tudo que o Lancelin falou, que o André Luiz falou, que está lá no Evangelho, que Paulo falou sobre amor fraternal, tá? Se tudo, nada disso está funcionando muito bem, de repente aqui tem uma chave de compreensão para nós que pode nos ajudar a ter um relacionamento melhor com essa pessoa que está nos causando aí uma certa dificuldade. Então, o que ele fala aqui, o Braulio Bessa? Seja menos preconceito, seja mais amor no peito, seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Olha só que bacana. Então, veja como ele está falando na questão do amor. Seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito mais amor. E na sequência, o Braulio Bessa vai dar então aquela chave, aquela ideia que para nós é muito importante. Se tudo falha, você pelo menos tem isso aqui como um mantra para você pensar naquele momento mais desafiador, quando você está vendo que o amor fraterno está indo embora, está quase virando uma miragem. Diz ele aqui para nós: se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Ó, se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Respeito em relação ao próximo. Respeitar o próximo. Então, se a gente não está conseguindo fazer por amor, que seja pelo menos respeitando. Então, se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. E segue aqui o Braulio Bessa. Olha, há quem nasceu para julgar, porque quando a gente entra nesses embates, nessas discussões, é que nós estamos julgando o outro. E há quem nasceu para amar. Olha só, há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está, ou pelo menos o lado que nós deveríamos estar, que o lado certo é amar, claro, né, gente? E aí ele faz aqui a poesia, ele continua na poesia falando o seguinte: amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender. Olha só, amar para respeitar, tolerar e compreender. Que ninguém tem o dever de ser igual a você. Isso é outro erro também. A gente gostaria que as pessoas fizessem ou pensassem ou agissem como nós gostaríamos. Gente, qual o poder que nós temos em relação ao outro? Nenhum. Mal e porcamente nós conseguimos mudar alguma coisa em nós. Imagina querer mudar o outro. Então, que ninguém tem o dever de ser igual a você. E aí ele termina dizendo o seguinte: eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. E, fazendo assim, creio, já estaremos mais próximos da orientação de Paulo que nós vimos lá na carta aos Tessalonicenses. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Então, agora o jeito é praticar aquilo que nós já temos dentro de nós, que nosso espírito já sabe. O que a gente não pode é esquecer disso. E você que está aí
nos acompanhando, nos ouvindo atentamente. Como é que é para você essa questão de exercitar o amor fraternal? Fácil, difícil? Tem alguma estratégia que você usa naqueles momentos mais complicados? Conta lá para nós, deixe seu comentário lá em nossa página no YouTube. Bem, e lá no começo do programa eu falei que nós iríamos falar sobre as mensagens que nós recebemos do programa, do penúltimo programa, Simplicidade, Vida Simples, vocês lembram, né? A Sandra Rodrigues enviou aqui uma mensagem. Ela disse para nós o seguinte: qualquer forma de apego material ou sentimental não é saudável e traz sofrimento, diz ela. Muito bem colocado aqui pela Sandra Rodrigues. O Ariovaldo Vieira também, ele diz o seguinte para nós: olha, diminuir nossas necessidades ajuda muito em todos os sentidos. E a ouvinte, querida ouvinte nossa aqui também, a Tânia Russo, ela gostou tanto do programa, ficou tão impactada com o programa, que ela até me enviou um áudio comentando aqui que ela resolveu fazer um gesto, até em casamento aqui com o que o Ariovaldo falou, a Sandra Rodrigues também falou, de o desapego. E ela vai aqui contar para nós o que ela fez para entrar nessa ideia de vida simples. Vamos ouvir. Quando mudei de casa, saí de uma casa para um apartamento minúsculo. Minha casa era enorme, tinha espaço para 500 mil coisas, né? E é bem o que você fala lá, você vai juntando e quer ter mais. E na mudança eu tive que me desfazer de um monte de coisa que estava comigo, um monte, mas muita coisa. Então é bem isso, né? Simplicidade, a gente não precisa de tanta coisa assim. Eu acho que a gente fica acumulando coisas. Hoje eu fico pensando, né? Ir pro shopping, dar uma volta, mas aí eu olho e falo assim, eu preciso disso? Não preciso, né? Então, acabo não comprando, né? É uma forma da gente começar a rever um pouco também o que a gente está fazendo. Aí, um depoimento importante da Tânia Russo, mostrando essa importância da simplificação, da vida simples, do simplificar, não só da parte material, que foi o caso aqui que ela falou, né, que a Tânia nos colocou, mas também, como diz a Sandra Rodrigues, também a parte sentimental, que nos causa aí também uma certa exaustão mental, tudo aquilo que nós já falamos em programas anteriores. Olha que legal, muitas manifestações aqui dos nossos ouvintes, hein? Bom, e na semana que vem, voltamos, hein? Com mais um programa palpitante, com revelações bombásticas ou não, mas pelo menos com alguma reflexão. Então ficamos aí aguardando vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus.